Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 400 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. A volta de Jesus segundo o Espiritismo. De acordo com a doutrina espírita, Jesus é o espírito protetor e governador do nosso planeta, a cuja formação presidiu, encarregado do nosso progresso e de nos levar à perfeição. Para o cumprimento desse objetivo, ele recebeu do Pai Celestial 3 grandes missões. A primeira, ele a cumpriu há 2000 anos, ao desempenhar a sua missão terrena, e continuou a cumpri-la no estado de espírito invisível aos homens, com o concurso do Consolador. O Consolador, para quem não sabe, é o conjunto dos espíritos superiores que, sob a direção do Cristo, trabalham na sua obra neste mundo. A segunda missão é a da nova era que se abriu diante de nós pelo advento do Consolador prometido por Jesus, o qual se materializou na Terra na forma da revelação espírita codificada por Allan Kardec e por um grupo de espíritos de luz encarnados e desencarnados que o secundaram na realização de sua grande obra. A terceira missão, ainda segundo o Espiritismo, Jesus virá cumprir no futuro, quando então se manifestará aos homens em todo o seu poder e glória, na majestade de sua pureza perfeita e imaculada, cercado pelos espíritos superiores que nos terão preparado e levado a esses tempos novos. Só mesmo assim, quando já estivermos também purificados e isentos de todos os nossos débitos, é que seremos capazes e dignos de receber o Divino Mestre e de suportar a sua presença sem precisarmos baixar os nossos olhos. Assim, tudo deverá acontecer de acordo com o que está profetizado. Jesus preparou a infância da humanidade há 2000 anos, hoje prepara e está desenvolvendo a inteligência espiritual da idade madura, e num futuro distante virá colher os frutos de seu trabalho e do trabalho de seus emissários. Ele voltará para receber em seus braços aqueles que houverem aproveitado de seus ensinamentos. Não resta dúvida que Jesus virá de novo à Terra, mas isso só ocorrerá, ainda de acordo com a doutrina do Consolador, quando ele houver levado tanto o planeta quanto esta humanidade, do período material em que se encontra hoje, ao extremo limite do período fluídico puro, quando estivermos perto de atingir a perfeição. Quando, no futuro, este planeta que habitamos tiver se tornado finalmente o seu reino, será integrado pelo Cristo nas regiões dos fluidos puros, onde ficará constituindo um dos reinos de seu Pai, reino ao qual só terão acesso os espíritos puros, pois só eles o poderão habitar. Na época futura do segundo advento de Jesus, os espíritos então encarnados neste planeta já estarão entrando em seu estágio de perfeição. Estamos hoje no início dessa era que nos revela a imortalidade da alma
e a nossa filiação divina. Porém, ainda estamos muito longe de haver dado esse passo extraordinário que é a nossa perfeição no infinito. Por fim, atentemos para o fato de que, na época futura desse divino encontro de Jesus com a humanidade, os habitantes da Terra não serão mais espíritos encarnados, mas incorporados. Isto significa que seus corpos físicos já não serão mais de carne, mas de fluidos etéreos, os mesmos fluidos de que são formados os corpos espirituais mais puros. A humanidade já estará desfrutando, então, de um estado fluídico da mais alta essência espiritual. Segundo os postulados do Espiritismo, esse estado de felicidade combina perfeitamente com a ideia de progresso contínuo de toda a criação nos planos da matéria, da energia e do espírito. Tudo o que acabamos de dizer pode ser encontrado de forma combinada e clarividente em duas obras da doutrina espírita, a Gênese, de Allan Kardec, e os 4 Evangelhos, de João Batista Rustem. A volta de Jesus segundo o Espiritismo. Façamos agora algumas reflexões sobre esse palpitante tema que é a volta de Jesus ao plano terreno. A volta do Senhor tem empolgado o pensamento da humanidade desde que o Cristo lançou essa poderosa ideia no mundo há 2 milênios. Mas, afinal, quando Jesus voltará? Para entendermos melhor essa questão, devemos recuar um pouco no tempo até a época em que Jesus criou este planeta há 4,7 bilhões de anos e, segundo a doutrina espírita, estabeleceu 5 fases ou estágios para a sua evolução, cada estágio abrangendo alguns milhões de anos. Primeiro estágio, mundo primitivo. É o mundo recém-criado, onde os reinos da natureza se elaboram e se preparam para receber em seu berço a chegada do primeiro homem. Segundo estágio, mundo de provas e expiações. É o nosso mundo atual, preparado para receber e reeducar espíritos provindos de outros orbes do espaço, de onde foram banidos por causa de sua persistência no mal. Nessa fase, o homem ainda pode praticar o mal, mas é exortado continuamente pelos emissários do Cristo à prática do bem. Terceiro estágio, mundo de regeneração. É o mundo em que o homem não pratica mais o mal, pois já compreendeu a importância do bem e se encontra em abençoado e permanente processo de quitação de seus débitos kármicos acumulados nos estágios anteriores. Nessa fase, o homem começa a desmaterializar seu corpo físico, expurgando dele as suas partículas mais grosseiras. Quarto estágio, mundo feliz. É o mundo em que, já depurado de todos os seus maus pendores, o homem só tem que progredir no bem, sem mais a necessidade de lutar contra o mal. Nesse mundo, o corpo humano já se encontra no princípio da semifluidez, iniciando-se a sua desmaterialização. Quinto estágio, mundo divino. É o mundo em que o ser humano atinge o estado fluídico mais elevado, e nesse tipo de mundo só os espíritos puros têm acesso.
Vemos assim que, traçado o planejamento divino e concluída a construção do orbe, Jesus fez do seu planeta uma escola de redenção. Colocou nele uma humanidade endividada perante a lei divina, proveniente de vários planetas, de onde foi exilada por causa de suas imperfeições espirituais. Ao perceber que a humanidade começava a amadurecer sob o martelar constante do sofrimento, o Cristo resolveu inaugurar a era cristã, vindo pessoalmente para estabelecer as diretrizes que poderiam levar essa humanidade à quitação de seu passado delituoso, à redenção e à perfeição. Essas diretrizes têm um nome: Evangelho. E o Divino Mestre prometeu que, uma vez que as revelações são progressivas, de tempos em tempos enviaria o Consolador à humanidade para ir paulatinamente corrigindo o carreiro pelo qual o gênero humano caminharia até atingir sua plenificação. Essa falange, chamada Consolador, desce à Terra de épocas em épocas para implantar novas ideias e dar um novo impulso à marcha evolutiva da espécie humana. E é exatamente isso que vem ocorrendo desde então. O Consolador já se apresentou nestes últimos 2000 anos em várias épocas da história. E sempre que ele vem, o mundo é agitado por ideias revolucionárias que lhe facultam dar um salto à frente. Se você olhar a história sem os preconceitos que obscurecem a visão, e sem achar que somente são emissários do Cristo os que fazem obra perfeita, verá que isto ocorreu com a vinda de Maomé na Arábia, de Francisco de Assis na Itália, de Lutero na Alemanha, de Kardec na França, e no século XX, com a vinda conjunta de vários missionários de alta categoria espiritual, que podem ser considerados pilares no mundo físico do Consolador prometido por Jesus. Eles estão aí à vista de todos, sem necessidade de que declinemos os seus nomes. Notem que, quanto mais a humanidade amadurece, mais se tornam explícitos esses adventos do Consolador, cujos integrantes, de forma individualizada, ou ao criarem instituições respeitáveis que agregam milhares ou milhões de pessoas, vão cumprindo de forma admirável e surpreendente o seu papel. Se você é uma pessoa acima de seu tempo, se você já cultiva a inteligência espiritual para a compreensão das coisas divinas, e não somente a inteligência intelectual, que mais obscurece do que ilumina o conhecimento superior, irá perceber que, pela dinâmica do processo, essas renovadas voltas do Consolador continuarão acontecendo na história futura, até que a humanidade atinja a sua tão decantada perfeição. E ela só alcançará a perfeição quando este mundo tiver atingido o seu estágio de mundo celeste ou divino. É só nessa época vindoura, segundo as profecias do Cristo, que a humanidade já purificada lançará um cântico universal de hosanas a Deus, ao dizer a uma só voz: bendito o que vem em nome do Senhor. Nesse dia, não será mais o Consolador que estará entre nós, mas o próprio Cristo de Deus. Por fim, uma derradeira reflexão. Os muitos missionários que em várias épocas da humanidade
pregaram a volta iminente de Jesus, agiram assim em decorrência da mensagem que conseguiram assimilar do Evangelho. Eles apenas se utilizavam da estratégia estabelecida pessoalmente pelo Cristo. As palavras de Jesus, ouvidas e entendidas de modo superficial em sua época, davam a entender que ele voltaria naquela própria geração de seu tempo, logo após a sua ascensão. E por que o Cristo agia assim? Porque esta humanidade, ignorante e falida, anestesiada pela carne e afastada de Deus e da verdade, iria evoluir melhor sob a expectativa de um dilúvio de fogo e de uma volta iminente do Senhor, o qual viria premiar os bons e punir os maus, dando a cada um segundo as suas obras. Foi assim também que entendeu o apóstolo Paulo, um dos homens mais inteligentes de seu tempo e um dos mais ardorosos apóstolos do Senhor. Conforme pode ser lido em suas epístolas, Paulo se colocava inicialmente entre os que esperavam, ainda naquela existência, a volta do Senhor. Depois, mais sofrido e traquejado pelo tempo, passou a considerar que deveria morrer antes dessa volta. Por fim, analisando a momentosa promessa da conversão dos judeus e dos gentios antes do retorno do Cristo, achou mais prudente considerar que essa espera poderia ser bem mais longa do que imaginava e se estender bastante pelos séculos futuros. No século atual e nos séculos futuros, os emissários do Cristo continuarão certamente a pregar a iminência da volta do Senhor, empregando a mesma estratégia do Divino Mestre, pois sabem que o homem atual, sem moralidade e deslumbrado com os avanços da tecnologia, talvez não desperte para a realidade divina, nem sob o impacto da explosão de uma bomba atômica. Por isso, enfatizam a volta de Jesus, a fim de manter as criaturas humanas em permanente vigilância, trabalhando ativamente para a purificação de suas almas. Eles estão coerentes com a linha do Evangelho ao agirem assim, e espera-se que seus seguidores, a despeito de lhe darem todo o apoio de que necessitam, percebam a sutileza da estratégia divina que permanece oculta por trás dessa grande lição da história. Jesus nos forneceu no Evangelho todas as ferramentas necessárias para a nossa redenção, e ele não volta para nos redimir ou salvar, ele volta para receber em seu reino aqueles que se redimiram a si mesmos, empregando essas ferramentas ao longo dos milênios. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.